Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja aqui conosco. Estamos aqui nos encontrando mais uma vez, uma palestra em ambientes virtuais, por conta do que estamos passando, a necessidade da gente estar se cuidando, ficando em casa. Então, mais esse encontro, a gente possa estar conversando, mesmo em nossos lares, mesmo distante, a gente possa estar estudando, batendo papo, através do pensamento, através das energias, cada um em seu lar, com muita paz, com muito amor. Gostaria de avisá-los que ao longo desses meses que estamos fazendo as atividades de forma online, estamos tendo estudos, estamos tendo evangelização, tanto infantil quanto da mocidade. Então, aqueles que tiverem a curiosidade, quiserem estar sabendo mais, pode estar entrando em contato nas redes sociais, ou através dos coordenadores, dos diretores da casa. Então, qualquer coisa, estamos aí para esses estudos, tá bom? Só queria deixar registrado mesmo. Então, gostaria de começar falando que a palestra de hoje, ela faz parte do Evangelho, no capítulo 24, são os primeiros itens, do 1 ao 7, do capítulo, como eu falei, 24, que é a candeia sobre o alqueire. E esses itens, eles fazem parte da candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Então é uma passagem, primeiramente, de Jesus, registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, que Jesus fala que ninguém acende uma candeia por pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Ninguém há de, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, foi Mateus e Lucas que escreveram essas passagens onde Jesus fala sobre a candeia, sobre o alqueire. E ainda em Mateus, Mateus continua falando. Aproximando então, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala parábolas? Perguntando eles a Jesus, questionando por que Jesus falava parábolas. Respondendo-lhes, disse Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não foi dado, a eles outros, sem seus discípulos. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E vossos olhos não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, não os cure. Tá? Então, essa é a passagem. E aí Kardec ele aproveita essa passagem para falar diretamente sobre parábolas. Justamente sobre parábolas. Nesse caso, não falar de uma parábola específica, mas sobre essa questão, por que Jesus falava por parábolas? Por que
que ele quer dizer com candeia, o que ele quer dizer com alqueire, o que isso tem a ver com parábolas, né? Por que se utilizar das parábolas, por que Jesus ele não tem uma linguagem direta, por que Jesus não fala tudo, né, direto, né? Por que Jesus fica falando parábolas, né? E aí Jesus ele explica isso, porque foi um questionamento dos próprios apóstolos, e os apóstolos perguntam a ele e ele responde ainda assim, quase que de novo numa outra parábola, né? A gente fica meio sem entender assim, o que Jesus está querendo dizer com isso. Kardec, então, ele pega esse trecho e é onde no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre a parábola, né, sobre parábola. De novo, não assim, sobre uma parábola, mas sobre, assim, sobre parábola, no geral, né? Ele vai dizer assim, o que seria uma parábola? E para isso a gente precisa, né, vai começar primeiro tratar assim, do que é a candeia e o que é o alqueire, né? O que são esses dois objetos, essas duas coisas que Jesus trata, né? Quando Mateus, né, ele descreve, que Jesus fala, né, da candeia e sobre o alqueire, né? Ninguém quer, assim, depois acende numa candeia, a coloca debaixo de um alqueire, e sim sobre um candeeiro, né? O que seria isso? Uma candeia é um objeto, como se a gente trouxer, né, para os dias de hoje, é como se fosse uma vela, né, uma lâmpada, né? Era um objeto onde se acendia, né, se acendia para iluminar o ambiente, né, como uma lâmpada, você chega no interruptor, né, aperta o interruptor, a lâmpada acende e ilumina, né, o ambiente onde você quer estar, né? Mas na época não tinha iluminação elétrica, né? E o que eles tinham era a candeia. E o que era o alqueire, né? E assim, a candeia, fui até buscar, né, no dicionário o significado, ele fala assim, peça de iluminação, abastecida com óleo ou gás, né? Ou seja, é uma peça de iluminação, mas ela precisa ser abastecida, você precisa, né, colocar alguma coisa para criar uma combustão para ela acender, né, seja com óleo ou com algum gás. E ainda, nesse significado, fala que usa-se no alto. É curioso, porque assim, no próprio dicionário está escrito isso, né? Seu uso alto. Né? Isso é muito importante para a gente entender, né, o significado, né, da candeia. E o alqueire? O alqueire é semelhante, né, a um vaso, um vasilhame, um pote. Inclusive essa definição também no dicionário, vou pesquisar, alqueire. Então, vamos assim, fazer uma imagem do que Jesus está falando. Ninguém acende uma candeia, ou seja, ninguém acende algo que ilumina e que precisa ser abastecido, e que precisa ser colocado no alto, porque no alto, porque quanto mais no alto, maior é a região que ele ilumina. Por isso que as lâmpadas são colocadas no teto. Não é colocada no chão, não é colocada na parede, né, dos lados. Ela é colocada no teto, porque no alto, no teto, é onde é a região que consegue abranger mais o ambiente. Então, quanto mais no alto, né, maior será a iluminação. Então, ninguém vai acender uma candeia, né, ou acender uma luz, seja uma lâmpada, uma vela, e vai colocá-la, né, na parte de baixo, debaixo de uma cama, né? Qual o sentido disso, né? E aqui eu nem estou falando no sentido ainda que a gente quer entrar, estou falando no sentido lógico. Se a gente quer iluminar um ambiente, a gente não vai acender uma lâmpada, numa vela ou a candeia e vai colocar ela debaixo da cama, botar dentro de um guarda-roupa, botar ela num cantinho, né, de um quarto. A gente vai colocar no lugar onde possa iluminar, né, o melhor possível.
E mais do que isso, Jesus vai mais do que isso quando ele fala, faz essa imagem, cria essa imagem. A gente está criando uma imagem. E ele vai mais do que isso. Ninguém, além de colocar em lugares que não vai ter uma boa iluminação, ninguém também que quer acender algo, vai colocar um pote, né, um vasilhame, alguma coisa por cima tampando essa luz. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum, né? Não faz sentido. Se eu quero iluminar um ambiente, eu vou deixar a luz, né, o mais possível assim, para iluminar, sem ter nenhum obstáculo onde passa a luz. Então, se eu acende uma vela, por exemplo, eu não vou pegar a vela e vou pegar um vaso e colocar, né, o vaso por cima da vela, tampando a vela. Eu quero iluminar o meu ambiente. Então, além de não colocar em lugares que não são estratégicos, né, eu preciso colocar em lugares corretos, como ele fala, no candeeiro, que era o lugar correto de se colocar a candeia. Além disso, também ninguém, em sã consciência, né, tampa a luz que quer justamente iluminar o ambiente. Né? Então, assim, a gente fez essa imagem, primeiramente. Imagem, né, real. Tá? Só que Jesus, ele não queria falar sobre aonde se tem que colocar a candeia. Né? Porque, na verdade, isso era óbvio. Então, se era uma coisa óbvia, por que Jesus estava falando sobre isso? Porque existe um significado por trás. Né? Quando ele fala da luz, da candeia, ele não está falando da candeia em si, mas está falando de outra luz. Quando ele fala do melhor local para se colocar essa luz para iluminar um ambiente, ele não está falando desse local do ambiente em si. Ele está falando de outro local. E do ambiente, que ambiente seria esse? Um outro ambiente. Da mesma forma que o alqueire, né, o vaso para tampar, não é de fato um vaso. Ele está falando de outros obstáculos que impeçam a luz de passar. E como a gente pode perceber, essa é a mecânica utilizada por Cristo, né? Uma mecânica na qual ele não fala de forma direta o que ele tem para falar. Ele fala de outra forma, né? E isso é a parábola. Essa é a parábola, né? As parábolas, né, tem esse quê de mistério, né? Em que ele está falando uma coisa, mas não é bem isso que ele está falando. E é por isso que os apóstolos perguntam, né, por Cristo. Exatamente isso. Né? E aí fica esse questionamento, então assim, o que são parábolas de fato? O que são parábolas? Né? Às vezes a gente não para pensar o real significado da parábola. Né? Porque às vezes assim, quando alguém pergunta pra gente assim, como você entende o que é uma parábola? Ah, são as histórias que Jesus contava. É uma resposta muito automática que a gente dá. Né? E eu tento sempre a falar que assim, que essa resposta, que as parábolas eram histórias que Jesus contava, ela é uma resposta assim, não que esteja errada, mas é uma resposta que não abrange o que é de fato uma parábola. É uma parcela do que é. Ainda não é de fato o que é. É uma porcentagem. A parábola não é só isso. A parábola é mais do que isso.
Tá? Para a gente entender o que é uma parábola, né, a gente precisa ter algumas coisinhas, né, falar de algumas coisinhas antes. Né? Então, vamos, assim, só para a gente não se perder também no nosso pensamento. A gente quer entender o que é lá o alqueire, a candeia, que Jesus estava falando. Para isso, a gente precisa entender o que é parábola. E para entender parábola, a gente precisa entender outras coisas, primeiramente. Então, para mostrar assim que, para a gente entender o pensamento do Cristo, aonde Cristo quer chegar, a gente precisa entender, na verdade, várias coisas antes. Então, assim, para a gente entender o que é parábola, a gente precisa ter a noção assim, de um pensamento, que o pensamento do Cristo é um pensamento universal. Tá? O que seria um pensamento universal? Nosso planeta ele se encontra num sistema solar, né? Ou seja, o sistema solar é um sistema onde existe um Sol, uma estrela, porque o Sol é uma estrela, com planetas, né, rodeando essa estrela. Isso é um sistema solar. Né? E quando você tem bilhões de sistemas solares, você tem uma galáxia. Por exemplo, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, possui por volta de 200 a 400 bilhões de estrelas. Ou seja, de sóis, porque cada estrela é um sol. Tá? Ou seja, possui tudo isso de sistema solar. E todo sistema solar tem vários planetas, como tem o nosso sistema solar. Então, uma galáxia possui, que é a nossa, em torno de 200 a 400 bilhões de sóis, de estrelas. Tá? Ah, o universo tem quantas galáxias? O universo tem bilhões de galáxias. Então, são bilhões de galáxias, cada galáxia tem bilhões de sóis, e cada sóis tem, né, vários planetas. Então, a gente não consegue mensurar o que é o universo. A gente não consegue ter ideia da dimensão que é o universo. Né? Ou seja, que a Terra é um pó. É um pó perante todo o universo, perante todo, né, esse conjunto, né, de planetas, de galáxias, de sistemas solares. A Terra é apenas um pó. Né? E às vezes a gente acha que a gente é o centro do universo. Né? A gente achou, inclusive, né, durante muitos anos, a gente acreditava que, né, que a Terra era o centro do universo, que tudo girava, né, pela Terra. E a gente hoje entende que a Terra ela é um pó, né, perante a imensidão que é o universo. E por que a gente está falando isso? Porque as leis divinas, o que Deus quer para o universo, com as suas leis, elas são transcendentais. Elas transcendem todos os sistemas solares, todas as galáxias, todos os planetas. O que isso significa? Que a mesma lei que rege a Terra em questão de moral, né, nas leis divinas, é a mesma que vai reger o planeta que está lá na outra galáxia, bilhões e bilhões de anos-luz daqui. É a mesma lei. É a mesma lei. As leis divinas, as leis que a gente fala, da moral, né, que né, estão descritas no Livro dos Espíritos, não é exclusividade da Terra. Não é exclusividade do Espiritismo. Não é exclusividade do Livro dos Espíritos. Na verdade, são leis que regem o universo. Seja aqui, seja em outra galáxia,
e seja em todas as outras bilhões de galáxias. Todos os planetas possuem a mesma lei, tá? Porque são transcendentes. Elas transcendem, né, qualquer coisa. Tá? Então, esse é o pensamento universal. Pensar que nós não estamos aqui sozinhos. Pensar que nós fazemos parte de uma engrenagem muito maior. Tá? E o que isso tem a ver, né, com parábola? O que isso tem a ver com parábola? Agora, assim, antes da gente ainda responder essa questão, a gente vai falar um pouquinho do Cristo. Tá? A gente falou todo esse pensamento universal, onde a gente está inserido. E aí o Cristo também é bom a gente falar, porque assim, da mesma forma que às vezes a gente não tem essa dimensão do que é o universo, a gente não tem dimensão do que é o Cristo. A gente fala assim, o Cristo é um espírito perfeito. O Cristo, ele, né, é o nosso guia, nosso modelo. Mas muitas vezes a gente fala isso sem de fato analisar quem é o Cristo. Um espírito que há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era perfeito. Né? Assim, essa frase ela é muito impactante, às vezes a gente não tem essa noção. Quando a Terra, né, foi lá concebida, começou a ser concebida, o Cristo, ele já era o Cristo. E, novamente, isso a gente está se referindo a um espírito, então, que ele já é perfeito há mais de 4, 5 bilhões de anos. O Cristo ele já é perfeito há 4,5 bilhões de anos. Assim, na verdade, ele é mais do que isso. Porque há 4,5 bilhões de anos, ele já era o encarregado de ser o governador da Terra. Então, imaginemos há quanto tempo ele já não é um espírito perfeito para receber tal missão. Vamos mais do que isso. Há há quantos anos Jesus ele, assim, foi concebido lá atrás, né? Isso era um espírito ignorante e depois um espírito de provas e expiações, porque o Cristo ele passou pelas mesmas etapas que nós. Então, imaginemos assim, quantos anos, né? Quantas encarnações o Cristo não tem. É muita coisa, gente. Às vezes a gente reclama, sabe, de passar alguns dias, meses querendo alguma coisa. A gente reclama de passar um ano esperando alguma coisa. E o Cristo, ele já é o Cristo há 4,5 bilhões de anos. Só para a gente ter ideia de como que isso é muita coisa, a Terra, assim, os humanos começaram a povoar de fato a Terra por volta de 11 mil anos. 11 mil anos perante 4,5 bilhões de anos é nada, é nada. E o Cristo já era o Cristo. Já era o Cristo. É importante a gente ressaltar isso. Não é que o Cristo, ele começou a ser um espírito há 4,5 bilhões de anos atrás. Não, ele já era ele mesmo, ele já era perfeito. Ele já era um espírito perfeito e puro. O governador da Terra. Então, assim, o que o pensamento universal e esse entendimento de quem é o Cristo tem a ver com as parábolas? Porque o Cristo, né, ele tinha uma missão que era passar o pensamento divino para todos nós, para todo o povo, tá? Todos os espíritos aqui da Terra. Essa era a missão de Cristo, trazer a lei divina, a lei do amor, a lei de caridade, as leis morais, a lei do Espírito, né? O pensamento divino.
Esse pensamento universal que eu falei. E aí, esse espírito, como eu falei, do tamanho do Cristo, de tantas e tantas encarnações, ele escolhe a metodologia de parábolas para passar esse conhecimento. Esse conhecimento, que é um conhecimento não só da Terra, não só do nosso sistema solar, não só da nossa galáxia, mas de todo o universo, desses bilhões e bilhões de planetas que existem. Ele passa esse conhecimento universal das leis divinas, através da metodologia de parábolas. Então, a gente resumir as parábolas como histórias que Jesus contava, eu acho que é um resumo, é um corte muito superficial do que de fato é as parábolas. Porque as parábolas, como eu falei, elas são a metodologia que Jesus se utiliza, esse espírito perfeito, puro, há tanto tempo, com certeza ele tem tantos e tantos conhecimentos e metodologias que ele poderia se utilizar para passar esse conhecimento universal para nós, e justamente a metodologia que ele se utiliza é das parábolas. Então, não é por acaso, não é apenas histórias. É porque ele entende que as parábolas têm alguma coisa que faz com que possamos entender, né? E mais do que isso, transcender o tempo. Porque também, como esse pensamento universal transcende os locais, né, os lugares, os planetas, ele também precisa passar essa metodologia de uma forma que também transcenda o tempo, que não seja só utilizada para as pessoas que viviam naquela época, mas sim para todas as pessoas que viriam ao longo de todos os anos, de todos, né, os milênios, séculos e milênios que viriam após aquela época. Então Jesus ele poderia escolher qualquer linguagem, né? Qualquer linguagem, qualquer metodologia, qualquer gênero textual. E ele escolhe, inclusive, gêneros textuais que a gente desconhece. Que lembramos, nós estamos em planeta de provas e expiações. Jesus já é um espírito perfeito e puro. Então, sem dúvida alguma, ele tem conhecimento de metodologias grandiosas que nós ainda nem conhecemos. E ele vai utilizar justamente as parábolas. Tá? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa entender que alguém que quer ensinar algo, sempre pretende ser entendido, né? Assim, eu nunca vou ensinar algo a alguém esperando que aquela pessoa, aquele alguém, não entenda. Não, se eu estou querendo ensinar algo, eu pretendo que aquela pessoa entenda alguma coisa, pelo menos, do que eu estou falando. Nem que seja o mínimo, né? Então, se eu vou ensinar alguma coisa sobre cozinhar, alguma coisa sobre algum conhecimento tecnológico, ou algum conhecimento mesmo de livros, né? Conhecimento mesmo de matemática, de português, se eu vou ensinar alguma coisa, eu pretendo que a pessoa que eu estou ensinando, ela entenda alguma coisa que eu estou falando. E aí é muito curioso, porque a parábola é exatamente isso. É exatamente isso. Às vezes a gente acha que a parábola, né, ela era uma historinha que Jesus contava pra gente. Não. Não só pra gente, mas para aquele povo. Precisava fazer sentido para aquele povo. Porque Jesus ensinando, ele pretendia também ser entendido por aquele povo.
estava lá. E aí a gente tem que entender que Jesus ele está inserido dentro de um povo oriental, que possuía uma língua própria, uma cultura própria, totalmente diferente da nossa, de hoje em questões de tempo atuais, e em questões também culturais, assim, de sermos do Ocidente, que ele via no Oriente. Então, ele se utiliza de elementos daquele povo para dar ensinamentos transcendentes e imutáveis, que são esses pensamentos universais. Porque ele não queria passar esse conhecimento para um indivíduo, mas sim para todos os espíritos. Porque ele transforma o espírito de cada um. E aí ele vai utilizar a linguagem daquele povo para fazer isso. E o que era trazer uma linguagem daquele povo para trazer ensinamentos imutáveis? As parábolas. Tá? E aí Emmanuel, no Consolador, ele fala que as parábolas são como sementes divinas que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade. Então eram sementes que Jesus estava colocando lá, que ele pretendia, né, começar a regar essas sementes naquele momento, mas que um dia ele sabia que se tornariam grandes árvores. Né? Então, para a gente entender a parábola, as parábolas de Jesus, a gente precisa tirar da gente a nossa cultura, tirar da gente a nossa língua, tá? Entrar na cabeça daquele povo, na cultura daquele povo, voltarmos 2000 anos e entender o contexto daquele povo, o contexto da Palestina do primeiro século. Para a gente aí sim entendermos as palavras. Tá? Entender o contexto ele é muito importante. Porque quando a gente lê um texto, né, seja uma parábola, um texto normal, o texto é muito interessante porque o texto ele é algo do leitor do autor para o leitor. Porém, alguns textos necessitam de contexto. E aí o contexto ele é algo que o autor espera que o leitor dê para o autor. Então, vou recapitular. O texto é algo do autor para o leitor e o contexto é algo que o leitor dá para o autor. O contexto é algo que o autor ele já espera que o leitor possua. Vou dar um exemplo rápido. A parábola do bom samaritano, quando a gente lê a parábola, a gente entende, né, a mensagem, né, que a gente deve amar o próximo como a si mesmo, independente de quem seja, independente se é um amigo, um irmão ou o nosso inimigo. Né? Amar o próximo sem olhar quem estou amando. Praticar a caridade sem olhar a quem. Né? É a grande mensagem. Ok. Mas quando a gente entende o contexto que a parábola do bom samaritano está inserido, a nossa percepção da parábola muda ainda mais. A parábola entra em nós de um jeito ainda maior. Qual é esse contexto? Rapidamente. Jesus precisava ir de Jerusalém ele precisava chegar em Jerusalém, né? Ele estava em outro local, né? Nessas viagens que eles faziam. E ele precisava chegar em Jerusalém. E existiam diversos caminhos, estradas que eles poderiam ir. E Jesus escolhe o caminho mais longo, mais difícil que se poderia fazer para chegar a Jerusalém,
E esse caminho passava pela Samaria, né? A Samaria que é, né, o local onde tinham os samaritanos, né? O povo samaritano. E ele escolhe passar pela Samaria. E naquela época, as pessoas faziam muitas viagens. Então era natural, era quase que um código de conduta você abrigar, hospedar viajantes, né? Porque hoje eu estou abrigando um viajante, hospedando um viajante, amanhã você eu o viajante, né? E aí eu esperaria que também retribuíssem isso. Então, era um código de conduta, né? Não era uma lei, mas era como se fosse um código, né? Que se tinha na época. E os samaritanos, quando Jesus passa pela Samaria, não hospedam Jesus e os apóstolos. Negam hospedagem, negam comida, negam água. E aí os apóstolos ficam indignados, principalmente João. João fica tão indignado que ele fala assim, que quer lançar uma maldição, lançar anátema, né, para aquele povo, e tudo mais. João não se conforma com os samaritanos terem agido daquela forma. E aí, então, eles continuam. Eles ficam muito cansados, com bastante fome, não comem direito, com muita sede, porque eles não conseguem repousar, não conseguem beber água, e chegam em Jerusalém. E aí, vamos imaginar hoje. Hoje a gente viaja com muito conforto, né? A gente sempre leva comida nas viagens, a gente sempre tem, né, água, a gente viaja por dentro de um carro, dentro de um ônibus, muitas vezes com ar-condicionado. E mesmo assim, quando a gente faz viagens, mesmo com esse conforto, a gente sempre chega de viagem cansado, né? Agora vamos imaginar aquela época. Andar quilômetros e quilômetros, comendo muito mal, dormindo muito mal, né? Praticamente sem água para beber. E é assim que eles chegam em Jerusalém. E a primeira pessoa que recebe-os em Jerusalém é um doutor da lei. Aí a gente imagina, pô, é um doutor da lei, ele vai chegar, vai levar comida, vai levar água, vai perguntar como que eles estão, se estão precisando, né, de um repouso, vai hospedar, né, Jesus e os apóstolos na casa dele, né? Não. Em vez disso, em vez do doutor da lei oferecer comida, água ou hospedagem para Jesus e os apóstolos, o doutor da lei vai começar a questionar Jesus, inclusive, e aí é onde começa a passagem, né, da parábola, questioná-lo, fazer aquela pergunta, né? Qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus começa a conversar com o doutor da lei, perguntando, o que está escrito na lei e como lês, né? É esse o doutor da lei. E aí, nesse momento, João, ele se dá conta de que a raiva dele, a indignação que ele tinha para os samaritanos, por eles não terem recebido Jesus, né, e eles, apóstolos, o doutor da lei, que era uma pessoa religiosa de Jerusalém, que era, né, um irmão, porque eles entendiam que o povo deles era considerado um irmão, e os samaritanos não eram irmãos, por não ser do mesmo povo, os irmãos ali de povo tiveram uma atitude igual dos samaritanos. E aí depois Jesus ainda conta a parábola do bom samaritano, onde a pessoa que pratica o bem, a caridade, é o samaritano, você entende que Jesus não fala essa parábola à toa. Ele não fala, eu vou falar aqui sobre um samaritano qualquer. O contexto dessa parábola é que ele quer passar um conhecimento transcendental e imutável, que é a ideia de amar ao próximo como a si mesmo, de praticar a caridade sem olhar a quem, mas ao mesmo tempo
ele quer fazer com que o João e os apóstolos percebam o quão errado eles estavam em julgar os samaritanos, que negaram a hospedagem, a comida e a água durante a viagem. Então, a parábola tem todo um contexto, né, que ela está inserida. Então, a parábola, no final das contas, ela é uma linguagem conotativa, né, onde Jesus se utiliza muitas vezes da comparação, da metáfora. Por quê? Porque a linguagem conotativa, a linguagem metafórica, ela muitas das vezes passa essa ideia de criar imagens. E não é aquela coisa no preto e no branco. Não é a linguagem denotativa que é isso e pronto, acabou, sem interpretação, né? Sem criar, sabe, uma imagem, uma história, sabe, algo assim, uma linha dentro, né, de todo o seu pensamento, da sua imaginação. Por que ele faz isso? Porque a imagem, o que a gente pensa, o que a gente cria, o que a gente vê, toca muito mais do que a letra, puramente pela letra. Então, por isso, Jesus se utiliza da parábola. Porque ele quer tocar nós, né? Ele quer nos tocar pelo sentimento universal, pelo sentimento divino. E a imagem, quando, né, se cria-se uma imagem na nossa imaginação, isso nos toca. Isso nos toca. Né? E aí, mais do que isso, ele sabia que viria o Consolador prometido, porque foi ele mesmo que prometeu, e ele sabia que o Espiritismo viria para descobrir o véu, vir explicar, né, essas situações, esses contextos, trazer luz ao conhecimento. Né? Aí você pode imaginar, mas, poxa, ao mesmo tempo que Jesus ele fala, e aí lembremos da luz da candeia, que ele fala de trazer a luz. Então, o que o Espiritismo vem fazer, o que Jesus começou, que é trazer luz ao, né, ao universo, ao nosso planeta, a nós espíritos, que é o candeeiro. Ao mesmo tempo, Jesus ele não falava tudo. Por que Jesus não falava tudo? Porque nós não entenderíamos ainda. Né? É o que Kardec fala. Né? O fato de Jesus não falar tudo significa que, assim, que se ele revelasse tudo, muitas pessoas ficariam deslumbradas e não ficariam esclarecidas. Então Jesus, ele não queria, naquele momento, que as pessoas tivessem assim, todo o esclarecimento, até porque elas não teriam esse conhecimento, essa maturidade. Da mesma forma, assim, a gente pode imaginar uma criança, né, em séries iniciais, né, e depois ela, né, ela vai passando vários anos, ela vai entrar, né, no ensino depois Fundamental 2, vai entrar no ensino médio, onde ela vai, né, vai tendo diversos outros conhecimentos que ela não tinha lá nas séries iniciais. Por quê? Porque ela ainda não tinha maturidade para ter aquele conhecimento. E somos nós. E somos nós. Então, a parábola, ao final das contas, por que Jesus falava parábolas? Porque as parábolas é a metodologia de Jesus de tocarmos pelo sentimento divino. É a linguagem que Jesus
escolheu e se utilizou para que a gente possa construir o reino de Deus em nós. Sermos instrumentos. E aí ser a luz. E aí lembremos que a candeia ela precisa ter um óleo ou um gás para aquecê-la, né? Para ter essa combustão. Esse óleo, esse gás é o Cristo, esperando que a gente nos acenda e tenhamos a nossa própria luz, né? E o Espiritismo vem ajudar a trazer também essa luz, descobrindo, né, o véu. Porque Jesus, quando ele olha para a gente, ele não vê o que nós somos hoje. Ele vê o que nós seremos no amanhã, no futuro. Ele acredita e ele olha o nosso potencial. Tanto que ele fala, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, Jesus espera de nós que nós sejamos essa luz. E que mais do que sejamos a luz, que nós não sejamos os obstáculos para impedir que essa luz, né, se espalhe pelo amor, o sentimento divino possa despertar em todos nós. E que possamos ser esse instrumento que Jesus espera, que Deus espera de nós. As ferramentas nós temos, as parábolas, o Espiritismo, as leis divinas, nós temos. Está ao nosso alcance. Basta nós querermos. E aí cabe a cada um de nós deixarmos ser tocados pelo sentimento divino. Então, meus irmãos, desejo muita paz, muita luz, né? Que sejamos a candeia sob o candeeiro, que podemos ajudar ainda mais a iluminar, né, nosso planeta, né, nossa família, nossa sociedade, com muito amor, com muita caridade. Desejo muita paz. Fiquem com Deus.